Bem-vindo ao podcast diário A Verdadeira Vida em Deus, onde ouvimos a voz de Deus em nosso tempo, realmente o conhecemos e entramos em um relacionamento mais pessoal com Ele. Episódio 1. Contato inicial com meu anjo Daniel. A aproximação do meu anjo. No começo. No início, uma das primeiras coisas que meu anjo da guarda colocou no papel foi o desenho de um coração. Do centro do coração, ele desenhou uma rosa como se estivesse brotando do coração. Então, gentilmente e silenciosamente, para meu grande espanto, ele se apresentou como meu anjo da guarda, Daniel. Ele me deixou perplexa, mas ao mesmo tempo com grande alegria. Eu estava tão feliz que quase voava pela casa, meus pés mal tocando o chão, e repetia em voz alta: sou a pessoa mais sortuda do mundo e provavelmente a única pessoa na Terra que poderia se comunicar dessa maneira com o seu anjo. No dia seguinte, meu anjo voltou para mim como antes. Passei horas intermináveis de alegria me comunicando com ele. Novamente, no dia seguinte, ele retornou, mas desta vez, para minha grande surpresa, trouxe consigo uma multidão de anjos de diferentes coros. Senti que os portões do céu se abriram de repente, porque eu podia facilmente sentir esse grande movimento de anjos vindo de cima. Todos pareciam animados e felizes, como quando alguém espera que algo maravilhoso aconteça. Pela forma como se alegraram, entendi que o céu estava em festa e eles estavam celebrando. Então, todos os anjos cantaram em uma só voz estas palavras: um feliz acontecimento está para acontecer. Eu sabia que qualquer que fosse esse acontecimento me dizia diretamente respeito, mas, embora me esforçasse para adivinhar, não conseguia dizer o que era. Esse refrão foi cantado o dia todo, com as mesmas palavras e apenas alguns minutos de silêncio entre cada refrão. Toda vez que o céu se abria, os anjos repetiam o mesmo refrão. As primeiras palavras que meu anjo pronunciou sobre Deus foram as seguintes: Deus está perto de você e te ama. Devo ter magoado muito o Senhor naquele momento, pois suas palavras não tiveram nenhum efeito sobre mim. Quando meu anjo pronunciou essas palavras sobre Deus, lembro-me de que pensei que fosse algo normal para um anjo dizer, visto que anjos vivem perto de Deus. Não respondi, e meu anjo não acrescentou mais nada. Poucos dias depois, o meu anjo mudou repentinamente de atitude comigo e percebi como ele ficou muito sério. Com uma voz muito solene, ele me pediu para ler a palavra. Fingi que não sabia o que a palavra significava e perguntei a ele o significado dela. Com isso, meu anjo ficou ainda mais sério, dizendo-me que eu sabia muito bem o que ela queria dizer. No entanto, ele me disse que era a Bíblia Sagrada. Eu já tinha a resposta na ponta da língua e disse a ele que não tinha uma em casa.
Ele disse que sabia que eu não tinha uma. Ele me pediu para ir buscar uma. Continuando a discutir com ele, disse-lhe que me pedia um impossível, porque num país muçulmano onde eu vivia, Bangladesh, as livrarias não vendiam Bíblias. Ele disse-me que eu devia ir imediatamente à escola americana onde o meu filho estudava e buscar uma na biblioteca. Eu estava a debater-me se ia ou simplesmente ficava em casa e recusava. A outra coisa que me envergonhava era como o meu marido e todos os meus amigos reagiriam a tudo aquilo. Simplesmente não conseguia imaginar-me diante deles com uma Bíblia. Eu já estava pensando em lugares na casa onde eu poderia escondê-la caso eu trouxesse uma para casa. Mas, vendo novamente a expressão grave no rosto do meu anjo, decidi obedecê-lo. Então, fui à escola e vi várias Bíblias nas prateleiras. Escolhi uma e levei-a para casa. Abri-a para ler, tal como meu anjo me tinha pedido. Os meus olhos pousaram nos Salmos. Li, mas não consegui entender uma única palavra. Este foi um sinal de Deus mostrando-me o quão cega eu era. Purificação. Meu anjo voltou a mim ainda muito grave e me repreendeu por certos atos que eu havia praticado em minha vida e que desagradaram muito a Deus. Então ele me repreendeu por eu ter jogado na face de Deus seus dons que ele me dera, mas que eu não havia apreciado de forma alguma. Com isso, ele começou a me lembrar e a me mostrar os pecados que eu nunca havia confessado. Ele os mostrou como se estivessem em uma tela. Ele me lembrou do evento e de quanto isso ofendeu a Deus. Mas as repreensões mais severas que recebi foram sobre a rejeição dos dons de Deus. Meu anjo me disse que era uma grande ofensa a Deus negar e jogar fora seus dons. Ele me fez ver meus pecados com os olhos de Deus, como Deus os vê e não como nós os vemos. Eles eram tão monstruosos que eu me desprezava enquanto chorava amargamente. Esse estado em que fui colocada foi, entendi mais tarde, uma graça de Deus para que eu me arrependesse sinceramente. Meus pecados me foram mostrados com tanta clareza, expondo o interior da minha alma tão abertamente, que foi como se eu tivesse sido virada do avesso. De repente percebi como Adão e Eva devem ter se sentido depois de pecarem, quando Deus se aproximou deles em sua luz, encarando-os. Minha alma estava descoberta e exposta. Sentia-me nua, repugnante e feia. Só pude dizer ao meu anjo, entre soluços, que não merecia uma morte decente e que, sendo como sou, tão perversa, deveria morrer e ser cortada em pequenos pedaços e jogada às hienas. Essa purificação deve ter durado quase uma semana. Parecia fogo, um fogo purificador, purificando o interior da minha alma. E foi uma experiência realmente muito dolorosa. O Pai Nosso ensinado pelo nosso Criador. Após essa experiência que me deixou arrasada, Deus, nosso Pai eterno, revelou-se a mim.
Eu não o via com os olhos da minha alma, como costumava ver meu anjo, mas sabia que era ele e o ouvia. Lembro-me de que minha reação foi algo como: é Deus e Ele pode nos ajudar agora. Foi por isso que ele me perguntou: você realmente acredita que eu posso te ajudar? E eu respondi sim. Então me lembro de ir até a janela e dizer a ele: veja como o mundo se tornou. Eu queria mostrar a ele como o mundo havia se tornado. Deus não comentou, mas me pediu para rezar a ele o Pai Nosso. Rezei a ele o Pai Nosso enquanto ele estava comigo, ouvindo, e quando terminei, ele disse que não estava satisfeito com a maneira como eu disse, porque eu o rezei muito rápido. Então repeti tudo para ele, mas mais devagar. Novamente ele me disse que não estava satisfeito porque eu estava me movendo. Ele me pediu para rezar novamente. Rezei novamente e no final Deus disse que aquilo ainda não o satisfazia. Rezei várias vezes, mas todas as vezes ele dizia que não estava satisfeito. Comecei a me perguntar se ele estava me fazendo rezar todos os Pai Nossos que eu não vinha rezando todos esses anos em um único dia. Eu tinha começado de manhã e agora era noite. De repente, ele estava satisfeito, pois a cada frase que eu pronunciava ele dizia ótimo, com alegria. Tentarei dar um exemplo para explicar o que realmente aconteceu. Se você fosse visitado um dia por um parente que você nunca conheceu antes, porque ele morava em outro país, no início do seu encontro você poderia tender a se sentir distante dele e talvez formal. Mas quanto mais o tempo passava durante aquele dia, você parecia se sentir mais próxima dele do que no início, e assim, ao final do dia, você notaria que uma simpatia se desenvolvia em você que não existia antes. E foi assim com o meu primeiro encontro com Deus. Quando eu rezava o Pai Nosso a Deus, no começo eu estava distante, mas a sua visita, que durou o dia todo, me transformou, porque enquanto eu fazia essa oração a Ele, eu desfrutava da sua presença e as palavras que eu lhe dizia adquiriam algum significado. Ele era tão paternal, tão terno e tão afetuoso. A entonação da sua voz me fazia sentir tão à vontade que, de alguma forma, naquele dia, em vez de responder sim, Senhor, me vi dizendo sim, Pai. Mais tarde, pedi desculpas a Deus por dizer Pai, mas ele disse que havia tomado aquela palavra como uma joia. Ele parecia tão satisfeito e foi assim que finalmente percebi que Deus tinha sentimentos e que Ele queria que eu lhe dissesse esta oração com o meu coração. O ataque de Satanás. Antes de entrar nesse relato, gostaria de citar o que Padre Marie-Eugène diz em seu livro Eu Sou uma Filha da Igreja, sobre ataques demoníacos. O que está em jogo neste encontro entre o humano e o divino? A pureza de Deus e a impureza da alma são questões importantes demais para o diabo não intervir com todo o poder que lhe resta. Ainda por um breve tempo,
a alma purificada pela noite escura estará segura contra seus ataques e será para ele algo terrível. Assim, o diabo se aproveita das imperfeições e dos apegos da alma ao mundo sensível, usando toda a astúcia possível na transição do senso ao espírito. Chama Viva, estrofe 3, Peirce 383. A escuridão dessas regiões, a desordem da alma, perturbada pela novidade de suas experiências e pela intensidade de seu sofrimento, criam condições particularmente favoráveis para as intervenções do príncipe das trevas e da mentira. Deus permite que o inimigo tenha conhecimento das graças concedidas pelos anjos bons, parcialmente, para que possa agir contra elas dentro da medida da justiça, e assim não possa alegar que não lhe foi dada oportunidade de tentar conquistar a alma, como no caso de Jó. Noite Escura, livro 2, 23, Peirce 1, 449. A batalha espiritual. Antes de entrar neste parágrafo, gostaria de escrever o que o padre Marie-Eugène diz em seu livro Sou uma Filha da Igreja, sobre ataques demoníacos. O que está em jogo neste encontro entre o humano e o divino, a pureza de Deus e a impureza da alma, é importante demais para que o demônio não intervenha com todo o poder à sua disposição. Mas, em pouco tempo, a alma purificada pela noite escura estará segura contra seus ataques e será para ele uma coisa terrível. Por isso, o demônio se aproveita das vantagens que ainda possui sobre ela, devido às suas imperfeições e ao seu apego ao sensível. São João da Cruz observa que o maligno se põe, com grande astúcia, no caminho que leva dos sentidos ao espírito. Chama Viva, ST terceiro, Peirce, H1 83. A escuridão dessas regiões, a desordem da alma, desconcertada como está pela novidade de suas experiências e pela intensidade de seu sofrimento, criam condições particularmente favoráveis às intervenções do príncipe das trevas e da mentira. Por certos sinais exteriores de calma e de profundo silêncio nos sentidos, o demônio facilmente adivinha que a alma está recebendo comunicações divinas. Nosso doutor místico diz: daqueles favores que vêm por meio de um anjo bom, Deus habitualmente permite que o inimigo tenha conhecimento, em parte para que ele possa fazer o que puder contra eles, de acordo com a medida da justiça. E para que assim não possa alegar com verdade que nenhuma oportunidade lhe é dada para conquistar a alma, como ele disse a respeito de Jó. Noite Escura, livro 2º, 23º, Peirce 1, 449. Tais são os fatos no problema da noite escura do espírito e as causas que a produzem. Esta noite é um encontro, ou melhor, um combate real, organizado pela sabedoria amorosa. Deus estabelece seu reinado perfeito na alma
somente depois de remover sua inaptidão para o divino e vencer todas as forças do mal que têm algum poder sobre ela. Isso foi para que o leitor entendesse melhor por que Deus permite que Satanás intervenha. Logo após este dia maravilhoso que passei com o nosso Pai Celestial, toda a fúria do inferno o irrompeu. De uma forma muito selvagem, Satanás me atacou. A primeira coisa que ouvi dele soou mais como o rosnado de um animal selvagem do que uma voz. Aquele rosnado parecia dizer: vai. Imaginei que vai significava que eu deveria parar de me comunicar com o meu anjo e com Deus. Toda angustiada, virei-me em busca do meu anjo, mas Satanás parecia ter tomado todo o espaço e com grande ódio começou a me xingar de todos os tipos. Ele produziu tanta angústia e tanto terror em minha alma que eu poderia ter morrido se Deus não tivesse um plano para mim. Nunca senti tamanha fúria antes. Ordenei que ele fosse embora e isso pareceu aumentar ainda mais sua fúria. Era como a fúria de um louco. Furioso de raiva e como alguém fora de si, ele rosnou com a voz muito rouca quando disse: retire-se daqui, sua. Retire-se, senão o fogo do inferno fará o resto. Ouvi-me responder-lhe não. Com o meu não, eu queria dizer que não deixaria a presença de Deus nem do meu anjo. Então ele respondeu rispidamente que eu estava amaldiçoada e me chamou de todos os tipos de nomes sujos. É difícil explicar essa angústia que o diabo pode infundir na alma. Esse fenômeno que ocorre é algo que, embora a sua lógica lhe diga que você não é louco, você mesmo ainda não consegue controlar. Essa angústia costumava vir em ondas, como se o próprio Satanás não bastasse. Ele também enviava outros demônios para me atacar. Quando eles me atacavam, era algo assustador crescendo dentro de mim. Nada a ver com medo exterior. Era um sentimento que eu não conseguia afastar. Meu pobre anjo, nesses momentos terríveis, momentos que me faziam acreditar que às vezes eu perderia a razão, só conseguia me dizer uma palavra: reze. Orei e implorei ao meu anjo que me ajudasse a sair dessa experiência, pois parecia durar para sempre. Você acabou de ouvir o podcast A Verdadeira Vida em Deus. Mal podemos esperar para vê-lo amanhã com um novo episódio.